Olá, bem-vindos, bem-vindas. Quando você entrar, coloca o seu microfone no mudo, para a gente poder escutar todo mundo. Oi, Rafinha, oi, Caio. Eu vou dar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Estou com a Nanda e com o Bruno, estou tão feliz. Que perfeito que eu estou aqui com eles, né, hoje. O pessoal ainda está entrando. Eu estou gravando esse nosso encontro e depois vou disponibilizar essa gravação para a nossa equipe, tá? Então, nós temos hoje 5 casais que são, para mim, pura inspiração, de parceria, de vida, de amor, de casamento, de filhos, de empreendimento, claro, né? A gente está falando disso hoje, mas de também ideais de vida e de muita parceria. Então, eu vejo esses 5 casais como 5 casais exemplo a serem seguidos. E vou falar um pouquinho de coisas mais pontuais. E eu conheço 5 pessoalmente e conheço 5 muito bem. Tive a honra de poder me aproximar muito mais, né, nesses últimos anos. Com a Suzana e o Marquinhos, já estamos aí nas vidas uns dos outros, aí quase uma década, né? Mais de uma década. E a Cintia e o Renan também, a gente basicamente cresceu junto. Né? Então, tenho a oportunidade de poder ter pessoas incríveis, e a Nanda e o Bruno, que são irmãos, irmã do coração, e a Nath e o Ricardo, que estão no Rio. E eu tive a chance de conhecer o Ricardo a primeira vez, acho que ele veio só para tirar a dúvida, para ver se essa pessoa existia mesmo. Aí ele apareceu lá na minha aula. E o Rodrigo também. O Rodrigo apareceu para ver se essa pessoa era de verdade. É ótimo, eu adoro conhecer maridos, tá? Essa é uma dica que eu vou dar para as nossas empreendedoras, empreendedores que trabalham juntamente com a gente. Conheçam os maridos, principalmente para as mulheres, tá? É importante para os maridos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no nosso bate-papo, tá? Miriam tá no Rio também. Oba, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só algumas informações para a gente poder acompanhar um pouquinho. Então, a gente vai começar primeiro. Eu quero que os casais se apresentem e falem um pouquinho de como é que eles vieram parar aqui, neste encontro. Tá? Então, eu vou começar brevemente. E a gente está começando agora, às 18, para honrar o tempo de todos, e a gente termina às 19, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a Cintia e com o Renan. Vou começar por ordem aqui, da onde eu vejo vocês. Oiê, oi Pan, oi pessoal, é uma alegria estar aqui com todo mundo hoje, né? Estou aqui junto com o Renan, meu marido, e eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho assim como é que a gente começou da Terra, né? Já que hoje é os maridos e as empreendedoras, então eu vou deixar ele falar um pouco, eu sempre venho falando, né? Então, como é que surgiu a do Terra na nossa vida, como é que surgiu o empreendimento? Pode falar, amor. Acho que um pouquinho antes da Terra aconteceu da gente decidir continuar junto, depois que a Cíntia foi aceita no programa de mestrado aqui nos Estados Unidos. A gente ficou num relacionamento a longa distância por 2 anos, mas eu decidi seguir uma carreira internacional, então apliquei para um mestrado, um programa aqui nos Estados Unidos, vim para cá, a gente começou a morar junto. A Cíntia teve a oportunidade de trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas depois a gente teve uma mudança, porque daí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui, só que o período da permissão de trabalho dela terminou. Então, a forma que a gente encontrou para a Cíntia seguir na carreira dela foi pela do Terra. Ela achou que conectou muito bem os valores e a possibilidade de você fazer um trabalho remoto junto à equipe do Brasil, mesmo estando aqui nos Estados Unidos, e tem dado super certo. Então, foi assim que a gente veio parar aqui hoje. Qual a sua profissão, Renan? Eu sou gerente de Data Science aqui numa empresa de parques de diversões nos Estados Unidos. A gente tem alguns parques que você vai no go-karts, você pode jogar golfe, tem aquela sala de jogos, o arcade, e também tem alguns parques aquáticos, como se fosse o Wet n Wild, que a gente tem aí, outros no Brasil também. Então, o seu título também poderia ser analista financeiro, né?
que é o que... Eu faço de tudo na empresa, Pan. Desde a criação de base de dados, transformação dos dados, disponibilização de relatórios. Eu cuido da parte dos reportes financeiros relacionados à folha de pagamento também, vendas de produtos nos diferentes departamentos, um pouco de tudo. Maravilhoso. Eu pergunto porque isso é relevante, tá? Para a nossa conversa hoje. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada. Vamos lá, Marquinhos e Su. O Marquinhos fala pra caramba, então o Marquinhos vai ficar no tempo... Ele acabou de me perguntar. Eu falo, você fala, não, você fala, mas são 5 minutos só no máximo. Gente, boa noite aí para vocês no Brasil. A gente está falando aqui do Havaí, né? Do Hawaii. Aloha. Aí eu vi a Rafa com o marido dela aí. Ram, Rafa. Então, gente, a gente começou... Como é que a gente começou? Fala você, só um pouquinho. Pouco, tá. Bom, nós somos imigrantes também, assim como a Cíntia e o Renan. Tá? Eu mudei para os Estados Unidos em 98, fui para San Diego, na Califórnia, para fazer a universidade, ou nesse caso, college. E aí, nessa época, eu conheci a Suzana, que foi para lá também para fazer curso de inglês e, eventualmente, se envolver com as coisas que ela curte, que ela gosta. E aí eu joguei futebol para o college lá, fizemos uma viagem juntos para Bali, na Indonésia, na volta passamos aqui e aí decidimos ficar aqui no Havaí, isso foi em 2002, e aí fazia a nossa vida aqui, ela sempre envolvida com as coisas de holística, né? E eu sempre com a parte de negócios, e aí me formei, nos formamos e... qual que era a pergunta? A pergunta é como é que você chegou na doTERRA? Como é que você veio empreender? Né, Pan? Como é que você veio? Na verdade, como é que você chegou na doTERRA? Na verdade, a Suzana começou a doTERRA. Isso. E aí, de repente... Isso. Aí eu me formei, terminei todas as minhas coisas, e aí pensei que era isso que eu queria fazer na minha vida, não era nada disso que eu queria fazer. Comecei uma agência de marketing digital, que é o que eu faço hoje, eu sou especialista em marketing digital, e uns 3 anos atrás, indo para 4 anos, né, vocês se envolveram, a Suzana era professora de yoga, começou a incluir a doTERRA nas aulas de yoga dela, e aí aos pouquinhos foi crescendo, até o momento que eu me liguei, que geralmente o que acontece com o marido, né? Que a grana que ela estava trazendo para casa já era mais do que a grana que eu estava fazendo, e ela estava tendo mais sucesso nisso, e aí, eventualmente, eu falei, bom, larga tudo que a gente está fazendo e vamos focar na doTERRA, que Mas eu, como ele gosta de falar, eu era aquela tartaruguinha, né? Fazendo devagarinho, colocando, né? Botando a minha energia, minha yoga e a doTERRA, E aprendendo, crescendo também, né? Me desenvolvendo como mulher de negócios, né? Me desenvolvendo como empreendedora. E chegou um ponto que foi perfeito, foi no momento perfeito, quando a gente estava justamente fazendo essa mudança de Gold, né, para Platinum, que eu falei, eu preciso de você, eu preciso das suas expertise, eu preciso de que você venha. E foi no momento da pandemia, no meio da pandemia, que ele falou assim, caraca, tá bom. E aí juntou esse casamento empreendedor, né, e a nossa empresa, nosso empreendimento decolou, porque ele veio turbinar o que eu já vinha fazendo há 3 anos, há 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, ele veio turbinar e veio calhar perfeitamente. Hoje, o papel que ele faz no nosso empreendimento é 50%, e eu sou 50% dentro do nosso empreendimento. Então, esses dois têm essa união e essa força dentro do que a gente quer para a nossa vida, mas levou ele me observando, ele muito desconfiado, ele querendo fazer a parte dele. Mas quando a gente uniu, botou os dois juntos, veio essa turbinação mesmo, veio esse crescimento. Para vocês entenderem por que a gente deu uma risada aqui, quando você falou, então hoje o Marcos traz 50% e eu 50%. Aí eu fiz assim, que sonho de poder ter, né, 50-50, mas é possível, olha aí que legal. Vocês são incríveis. Hoje, só para complementar, hoje cada um de nós colocamos aí, trabalhamos em um período integral, né, do doTERRA. Mais de 50 horas por semana cada um.
É, uma máquina. Mi e Rô. Oi, pessoal, Olá, tudo bom? olá. Como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Boa noite para quem for de boa noite, boa tarde para quem for de boa tarde. Se tiver Bom alguém no dia. Japão, boa madrugada, beijo para todos e para todas. Eu vou deixar o Rô começar a história, porque ele sempre foi a parte mais oradora do casal. Eu tô aprendendo muito com ele essa parte. Então, meu amor. Fazem 2 anos e 6 meses que a Doterra chegou na nossa vida. Nunca imaginei que existisse uma empresa igual a Doterra, por exemplo. Nunca imaginei que a Milena fosse empenhar em algo nesse sentido. E ela estava numa sessão de hot yoga e conheceu uma doida que eu fui verificar se existia mesmo, que é não sei se vocês conhecem, chama Pamela Tanimura. E aí eu tô lá em casa trabalhando, eu trabalhava com eventos. Aí a me chega com Kit Brasil. Doterra, Kit Brasil, olha que felicidade. Eu brigando feio aquela noite. Eu imagino se esses vidrinhos vai resolver alguma coisa. Estão te enganando. Lá. Hoje, 2 anos e 7 meses que ela, né, fez o cadastro, comprou os kits. Tem 2 anos e 6 meses que eu não entro numa farmácia. E assim, devagarzinho, dia após dia, mês após mês, situação após situação, comigo, com ela, com a família, isso vai tomando uma disseminação muito grande. Eu fui respeitando muito mais os produtos, muito mais a empresa, muito mais a relação pessoal que a gente acaba criando com pessoas de outros países, né? Eu acho maravilhoso o que ela faz hoje, dou todo o apoio e eu sou o porta-voz da Doterra também, fico envolvido aqui no processo. No passado já tive mais, agora eu estou numa outra fase empreendedora da minha vida, porque eu sou administrador de formação, empresário e empreendedor por ocasião, né? E por isso eu acabo empreendendo em alguns negócios distintos, dentre eles a Doterra também. Super fã da empresa, super fã dos produtos, utilizo diariamente na minha rotina e foi assim que caiu de paraquedas esses vidrinhos mágicos, que essa doida que não é nada de doida, é uma sanidade na nossa vida. A gente ama você, fã. Seus lindos, eu amo vocês. O Rodrigo falou assim pra Milena quando ela chegou: putz, você caiu no conto do cara, da menina também. Quando ela falou do cara, ele falou: não é cara, não, é uma mulher. A vigária. É muito engraçado. E agora, Nath e Ricardo. Como é que vocês vieram parar aqui? Oiê! Quem começa? Quem começa? Você, vai. Eu começo, então. Eu conheci a Doterra em junho do ano retrasado, e aí em julho, oficialmente, eu entrei para a Doterra, maravilhada com a possibilidade de poder ajudar outras pessoas. Outro dia eu estava conversando com a Suzana, que é a Suzana Justus, que também é da nossa equipe, e aí a Suzana falou assim: Natália, quem te trouxe para a equipe? Eu falei: ninguém, eu vim sozinha. Ela falou assim: não tem como você ter vindo sozinha. Eu falei: não, eu vim sozinha, eu achei a Doterra na internet, comecei a ver o modelo de negócio e eu empreendia, né? A gente tinha um restaurante, a gente tinha porque eu tô doida para me desfazer dele para ficar só com a Doterra. E aí, e era o meu plano A para sair do restaurante e ficar só com a Doterra, porque era uma possibilidade de eu trabalhar de casa com os meus filhos, né, tranquilidade e também da questão da liberdade geográfica, eu posso fazer isso de qualquer lugar e a gente tinha um planejamento de viajar, então, para mim era o casamento perfeito. E aí eu lembro que a minha primeira reunião da Doterra, logo assim que eu me cadastrei, foi com a Pamela e o Ricardo que foi me levar, ele era o único marido na reunião. E aí ele ficou lá no cantinho do hotel, sentadinho, e eu ouvindo a Pamela, ele... Nossa, ela fala bem, né? Ela falou uma coisa... E ele não esquece o que a Pamela falou até hoje. Toda vez que a gente faz uma reunião que ele vai conversar com alguém, ele sempre fala para a pessoa: olha, eu escutei uma coisa na Doterra de uma vez, de uma líder na Doterra, que eu fiquei pensando assim, isso faz todo sentido para mim. Porque como é que a gente coloca uma coisa na nossa pele que não pode botar na boca e dizer que faz bem? Isso marcou o Ricardo, essa frase da Pamela. E daí que ele despertou para a coisa de, poxa, tem algo aí bacana. Só que a gente brigava muito, porque eu acreditava que a Doterra tinha que ter sido feita de um jeito e ele acreditava que era para ser feito de outro. E aí ele falava assim: quando você não aceitar a minha ideia, eu não entro nesse negócio com você. Eu falei: não tem problema não, faço sozinha. E aí
A gente já fazia junto o restaurante. A gente já fazia um restaurante junto, né? Então aí a gente ia fazer mais um negócio junto. Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, aqui funciona desse jeito. Eu entrei primeiro, eu sei como é que funciona. Aí ele falou assim, mas eu também já trabalhei nesse negócio, sei que não é assim que funciona. E a gente resolveu não brigar. Então você toca o seu, a gente continua no restaurante. E aí foi quando veio a pandemia em março, que aí nós dois ficamos em casa, porque os negócios pararam, o restaurante teve que fechar por conta da pandemia. Foi onde ele falou assim, agora você vai aceitar a minha ideia? Eu falei, eu vou te ouvir. E se eu achar que for bom, a gente acrescenta. E aí ele foi conversando, colocando o ponto de vista dele, e aí a gente conseguiu chegar ali num equilíbrio nós dois, e deu super certo, graças a Deus. Assim, a gente só cresceu desde que a gente somou esse segundo casamento, que é do Terra e a gente. Agora eu vou deixar ele falar. Vai falar o quê? Você já falou tudo? Boa tarde, todo mundo. Eu sou engenheiro civil de formação. Eu trabalhei numa grande empresa por quase 15 anos. Direto, a Natália me acompanhava. Sempre me acompanhou no Brasil todo. A gente sempre precisou se mudar e a gente sempre foi. Quando decidimos voltar para o Rio em 2016, a gente começou a empreender. A Nath com restaurante, eu com material de construção e outros empreendimentos físicos. E quando veio a pandemia, nossos negócios físicos, nosso empreendimento e loja física tiveram todos que parar. Nosso empreendimento é em frente a um grande hospital, o restaurante, o material de construção também é próximo. Então, assim, com a pandemia, parou tudo. Então, tudo que não era físico, a gente teve que parar. Foi quando a gente sentou e decidiu como fazer do Terra e dividimos. Cada um faz uma parte, um não entra na parte do outro. Até a gente participa de coisas juntos, mas cada um toca uma parte. Eu acho que dividido assim não fica pesado. Eu vejo que as meninas que trabalham sozinhas aqui na rede é pesado, os maridos que estão ouvindo. É pesado, é um trabalho gigantesco. Até para nós dois tem muita coisa e tem como expandir cada vez mais. Então, assim, os dois é pouco. As duas pessoas juntas é pouco. Então, imagine uma pessoa só tocar esse empreendimento todo. É muita coisa, a gente está falando de um empreendimento grande para todo mundo. E quanto mais gente puder ajudar, os maridos que puderem escutar, abrir a mente, ouvir, tem uma oportunidade de negócio online. A Nath falou, pode fazer de qualquer lugar do mundo. E o principal para mim, que a gente que teve negócio, eu já tive muito funcionário, sem funcionário, sem carteira, ninguém com carteira assinada. Isso aí, para mim, é o diferencial da do Terra, que a gente tem colaboradores juntos. As pessoas trabalham junto com a gente, que querem igual a gente quer mais que eles, mas eles querem igual a gente e pensam junto com a gente. Às vezes, com o empreendedorismo físico, com o funcionário, ele dificilmente vai ter a mesma garra que a gente para tocar como a do Terra. Eu acho isso incrível dentro da do Terra. Todo mundo quer, todo mundo está com você, quer, e não tem aquela responsabilidade de salário. O cara só vai ter o salário dele se ele fizer junto com você. Eu acho isso mais incrível dentro da do Terra. Incrível. E você falou, né, uma grande carga, mas também falando de grandes resultados, né? Então, a gente tem a oportunidade aqui de fazer coisas que, às vezes, a gente nem tinha uma ideia que seria possível, né? Então, quando vocês começam a viver esse estilo de vida, você vê o que é o empreendimento. Normalmente, quando a mulher começa a fazer mais grana que o homem, que foi o que aconteceu com a Suzana e com o Marquinhos, ele fala, peraí, que foi aconteceu com a gente, né? O meu marido falou, de onde tá vindo esse dinheiro? E aí foi o momento que ele começou a entender que isso é, de fato, um negócio, né? Então, agora... Ei, Bru! Pedra, papel... Vem mais pertinho aqui. Vai ser eu tô muito feliz de ver vários casais, né, juntos. É uma alegria ver vocês. Eu vejo muito... esse formato, como todos já falaram, realmente de complemento e de unir forças, né? Cada um do jeitinho que pode. E com o tempo aí, como foi o relato, cada vez mais forte. Então, estou bem feliz de ver vários casais aí juntinhos. Coisa linda, né? A Pamela estava perguntando a todos vocês como é que foi a trajetória de vocês, como é que vocês se aproximaram, né, desse negócio, de estar empreendendo hoje com a da Terra, né? Eu estava aqui pensando na minha história, na minha conexão, como é que foi todo esse processo, né? Como eu falei sempre com a Ananda ali, realmente o nosso processo, assim, porque a gente tem tipo um porquê muito bem alinhado em sustentabilidade e em porquê também, assim, de ver um mundo melhor. Então, eu falo da nossa história da Terra, eu não busquei em internet, não busquei de uma outra forma nenhuma, então a Pamela está aqui, é uma prova real de que a da Terra ela veio através, assim, com essa oportunidade realmente por uma força de uma conexão universal, né? De um propósito mesmo. Então, assim, o meu princípio dentro do negócio da Terra sempre foi espiritualidade, né? Eu me considerava um frankincense aí
em mil e uma atividades que eu tinha no meu dia a dia, né? Sou instrutor de mergulho, chefe de alimentação natural, né? Trabalhei em muitos cursos aí, tem uma galera que me conhece também, através dos cursos. Então, assim, nós já tínhamos um perfil muito bem, assim, autêntico e autônomo de lidar com o nosso dia a dia, empreendendo os nossos negócios, né? E com esses porquês muito bem alinhados. Então, hoje eu sou integral da Terra, né? Eu me considero um empresário da nova era, com essa oportunidade. Então, sou 100% integral da Terra. Sou grato a Nanda, porque ela foi a pioneira no negócio. Ali estava vendo a Suzana ali falando com o companheiro dela, né, que elas são 50%, 50%, né? Eu falei, no dia que a gente chegar a 50%, 50%... Vai ser o sonho. A gente já vai para o presidente da Arma na hora, porque ainda eu acho que eu estou nos 20% e a Nanda está nos 70%, e eu sendo integral ainda. Então, essa pessoa é uma pessoa de luz, né? É o time que eu visto também, né? Eu acho assim que um bom negócio tem tudo a ver com um bom relacionamento, com essa questão familiar também. A prosperidade da Terra tem em si leva essa oportunidade de você ter uma abundância financeira, ter qualidade de vida, mas com isso tudo com um propósito, né? Não só adquirir riquezas, mas você ser próspero em todas as áreas. Então, eu, assim, a da Terra, para mim, eu vou definir aqui, para concluir minha palavra, é o que eu busquei na minha vida inteira para evoluir espiritualmente. Então, era a grande oportunidade de eu dar esse passo quântico, né? De ser um ser humano cada vez melhor, e é o que eu quero, servir ao mundo cada vez mais com os meus princípios. Obrigado, galera. Amo vocês. E aí, consequência, tudo será acrescentado, né? Como já diria o grande mestre. Então, é muito lindo, que eu gosto de contar que a gente tinha esse propósito muito forte. Então, a gente fez um estudo muito grande de doTERRA, né? Que ela realmente se encaixava dentro dos nossos princípios. E foi aí que a gente vestiu a camisa, colocou doTERRA no coração e começou essa jornada incrível. Então, acreditem aí na força da união, que é potente o negócio. Incrível, né? É muito legal escutar a história de cada um, dos maridos, principalmente, porque cada um tem uma personalidade diferente, tem uma profissão diferente, tem um olhar diferente, né? Então eu vejo que tem muitas conexões diferentes para cada família, isso é óbvio. Mas uma coisa todos têm em comum. Quem tá aqui pode colocar aí no chat, concorda comigo. O respeito à parceria. Você percebeu isso? Tanto que um pergunta para o outro, você fala primeiro, eu falo primeiro, então isso é importante. Então, para vocês maridos, né, que estão aqui, estão escutando, é tão importante para a mulher, para ela se sentir segura, que o marido dê para ela todo o apoio, porque um dos motivos mais principais de mulheres que tentam empreender e acabam parando antes mesmo de ver qualquer sucesso, normalmente é o não ter suporte do marido, né? Então isso é super importante. Então essa parceria, esse respeito, essa união faz toda a diferença, né? Então para os maridos, tá? Que estão aqui, os nossos 5 casais. Normalmente o que acontece, né? A mulher vem, traz uma coisa nova e a gente está falando de empreendimento. Você sentiu isso? A mudança vai contra o que você acreditava, falando com os maridos, tá? A mudança vai mudar o nosso sistema familiar e a nossa operação. A mudança traz à tona os próprios medos e traumas que você já teve com relação, talvez, a empreendimento, dinheiro, riqueza, dignidade, risco. A mudança requer um salto de fé que o cônjuge tem medo de fazer e, às vezes, o cônjuge nem tem fé. A gente está falando agora de espiritualidade também, né? E você está preso na sua própria vida e carreira, e a mulher crescer pode parecer uma ameaça. Isso é muito comum, tá? Isso aqui é muito comum para os maridos. Então, eu vou deixar livre aqui para vocês tentarem, talvez, elaborar um pouquinho talvez em algum deles você se viu. Você falar, eu me vi nesse aqui, ó. E depois, como é que a gente trabalhou nisso? Opa! Só uma palavrinha. Você tocou num ponto que eu fui fazer a apresentação tem umas 2 semanas com um amigo meu. Ele é dono de uma grande construtora e gostou, perguntou o que eu estava fazendo, eu expliquei, mostrei o plano para ele e tal, mostrei o projeto novo que a gente está fazendo para ele. Ele ficou apaixonado. No final, ele fez uma brincadeira. Quando ele viu os ganhos, ele falou assim, meu único medo é que minha mulher, ele não ia fazer porque ele não tem tempo, ele queria que a mulher dele fizesse, apresentou, ela gostou. Aí ele falou assim, meu único medo é que ela vai ganhar mais que eu no final do mês.
Aí ele falou assim, não vou deixar ela entrar nisso não, senão se ela ganhar mais com ela, me bota pra fora de casa. Ele ficou brincando assim, mas você falou, eu lembrei agora. Mas não é uma brincadeira, mas não é, né, gente? Né? Isso existe muito. Fala, Rê. Não, acho muito louco isso, porque eu tenho um pensamento totalmente oposto. Eu não vejo a hora da Cíntia estar ganhando extremamente bem para focar totalmente no negócio da Terra e eu ficar bem tranquilo, cuidar das crianças. Vai ser maravilhoso. Não, brincadeiras à parte, assim, eu acho que independente da gente ter essa condição, que com certeza vai acontecer, mas acho que a forma de trabalho é muito importante, né? A maneira como a gente decide se relacionar. Eu tenho meu trabalho hoje em dia, né? Mexo com ciência de dados, é uma coisa que eu sou bastante apaixonado, mas eu vejo na Doterra também uma coisa tão natural, porque conversando com as pessoas, falando, você se preocupa com o outro, né? Você quer saber como está o bem-estar da outra pessoa, você tem uma ferramenta que te faz bem, por que não compartilhar? Então, até se mistura, né? O que é trabalho, né? O que é essa relação humana, por isso que eu acho muito interessante da Doterra, mas trazendo, assim, desses pontos, para mim, o que mais, talvez, pega e eu tento trabalhar é realmente essa questão do sistema familiar, né? O que eu e a Cíntia, meio que as responsabilidades da casa. Porque para mim é um aprendizado muito grande. Eu morei com a minha mãe até os 26 anos. E daí, eu só saí de casa quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, não tive a oportunidade de morar sozinho, aprender a realmente ter essa maturidade e responsabilidade. Eu já mudei direto com a Cíntia. Então, assim, eu aprendi muito com ela e desde o começo a gente vem fazendo as coisas juntos. Mas quando ela começou a fazer o negócio da Doterra, eu falei, caramba, de repente a casa assim, né? Porque não é só que eu não faço nada, mas a Cíntia sempre tava falando, vamos fazer isso juntos e tal, daí eu vou lá e faço, mas às vezes era muito mais partir dela. E agora não, eu tô tendo que... a gente tá combinando mais, conversando mais, sempre buscando entender como a gente consegue equilibrar aqui as coisas da casa para eu conseguir dar conta do meu trabalho, entregar um alto resultado na empresa e ela também, no da Doterra, conseguir fazer tudo o que ela precisa. Mas realmente é um ponto desafiador. Mas que vocês conseguem agora ter uma fluidez maravilhosa. Sim, tá dando bem certo. Sim, só não quando eu e a família ficam aí na sua casa e fica uma loucura. Eu sei, tudo bem. Aí é muito legal, aí fica bem animada porque as crianças têm muita energia, né? Então, pra gente, a gente sentiu até falta quando eles foram embora. Quando tá chegando, mês que vem estamos aí. Quem mais? Rô, quer acrescentar? Quero. Depoimento rápido. Eu tenho o privilégio de ter ao meu lado aqui agora, né? E há 6 anos, o amor da minha vida e minha melhor amiga. Então, é da minha natureza, querer o melhor para ela. Então, esses 5 pontos aqui, quando você traz, pô, eu me identifiquei muito com o primeiro e com o terceiro, porque foi nua e crua a minha percepção. Quando a Milena trouxe o Kit Brasil e falou, é uma empresa de marketing de relacionamento. Eu fui bombardeado a vida inteira por negócios, assim, alguns sem estrutura ética e moral, e eu trazia em mim uma carga de preconceitos muito grande nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu falei foi isso. Imagina, eu nunca tinha te visto na vida, eu não te conhecia, pá. Alguém te enganou, Milena. Porque a Milena é a generosidade e a ingenuidade de pessoa. Eu falei, cara, alguém te enganou, esse negócio não funciona, estão querendo catar seu dinheiro. Imagina se esses vidrinhos aí vão funcionar, mas ignorância de alguém que estava ali alienado no meu sistema de trabalho e porque eu me preocupo com ela, dessa natureza. Eu até achei caro, né? À época, ela fez um investimento, eu não me lembro, acho que foi 500 ou 600 reais, acho que foi 500 reais ou 600 reais. Eu falei, o quê? Você gastou 600 pila nesses vidrinhos? Quase infartei. Aí a gente brigou. Eu briguei 3 vezes na vida com a minha ou 4. Uma vez foi por causa disso. Então, eu acho que é uma natureza de repulsa, pelo menos no nosso caso. Eu acredito que todos esses 5 pontos aconteçam maior do que a gente possa imaginar, não é? Mas no meu ponto de vista, na nossa relação, foi por isso, por experiências que eu passei, por uma repulsa natural que eu tinha e para protegê-la. Mas hoje, depois de 2 anos e 7 meses, eu tenho a plena convicção de que a Milena encontrou uma forma de conduzir a carreira dela junto com a minha. Eu vou acompanhando de perto, mas encontrar uma forma de ela ser feliz. E eu percebo a evolução dela, pessoal e profissional, habilidades que ela desenvolveu, traumas que ela superou, problemas de habilidades específicas que ela superou, e ela está virando aí dona da vida dela.
Eu acho que é muito legal, eu fico muito orgulhoso, me sinto muito orgulho dela e de todas vocês, meninas, que passam por todos esses problemas, que superam esses problemas, que mesmo não tendo esse suporte e algum viés aí de contrariedade do cônjuge ou da família ou de amigos, que coloca isso na sua cabeça e que vai reto, e ignorando tudo que o ecossistema diz contra, vai reto nessa premissa dessa sua intenção, porque hoje, com tanto tempo de convívio com o produto e com essas pessoas, eu tenho a plena convicção que é um ótimo caminho. Tenho certeza que é um dos melhores que tem. Então, parabéns para todos vocês. Era isso. Incrível! Olha, gente, é um grande teste falar de empreendedorismo e os maridos no dia que tem final de jogo de futebol, né? Tem uma galera aqui falando para mim que, pô, bem no dia da final, né, Marquinhos? Tudo bem. É só um jogo. Isso aqui vai estar para a vida. Agora, Bru, o teu, qual que você se identificou? Aqui, ó, o Marco, aqui, ó, o meu time de futebol aqui, ó. Eu torço aqui. Brincadeira. Eu tava olhando aqui, né? Então, eu me identifiquei muito com 4 ali. Mas não pela Nanda, mas por uma mentalidade que eu tinha, né? De crenças mesmo, subconsciente, que estão gravadas aí durante um processo, né, de décadas aí na humanidade, né, em questão valores prosperidade. Então, a Nanda, todos esses ideais ali, eu já tinha muito enraizados ali com ela, né. Então, se ela crescer para mim, eu cresço também. Então, tudo isso era muito bem alinhado, muito bem definido. Só que a Nanda sempre falava, porque temos coisas, o universo vai trazer. Então, minha causa sempre vai ser espiritual, né? O universo, Bruno, tem coisa melhor para a gente fazer. A gente não vai quebrar os nossos princípios ou ir contra, né, o nosso porquê que a gente veio aqui nesse mundo. Então, tenho certeza que o universo um dia vai trazer uma coisa grandiosa, né? Como falei para vocês, da Terra veio mesmo aqui, foi de paraquedas, a Pamela apareceu aqui e trouxe toda essa proposta. Então, para mim, a maior crença foi essa questão da prosperidade. Eu olhava aquilo ali antes de que eu sou do mercado, antes de abrir aqui no Brasil, né? Então, via aqueles números ali, eu achava meio que surreal. Eu não conseguia entender muito aqueles processos, aqueles números. Eu olhava para a Nanda, ela falou, olha só que tem aqui Platinum. E a gente mentalizando, né? Porque essa posição mesmo de mentalidade, salários que a gente fala de valores, aí R$3.500, que eu buscava um ideal, hoje a gente vive um sonho que não tem como descrever, né? Então, essa crença da mentalidade em si, da prosperidade, e que eu tive que trabalhar muito em mim, né? Porque que a gente também, essa prosperidade, hoje eu acho que eu estou estudando muito isso, né, na espiritualidade, e a gente gera tanto valor para o mundo, sendo próspero financeiramente também, estou falando da questão financeira aqui agora, que hoje a gente adota crianças, a gente ajuda um monte de pessoas, então a gente tem que trabalhar muito essa mentalidade da prosperidade, que a gente olha aqueles números, dá um impacto, pô, R$50 mil por mês, e isso será que é para mim? Por que nós não somos merecedores dessa abundância, né? Então, hoje nós somos merecedores, né? E a gente quer cada vez, não é que eu quero crescer com esse egoísmo, mas porque a gente é merecedor de prosperidade para gerar um melhor valor para o mundo, apoiar mais famílias, apoiar não só dentro do negócio, na Terra, onde a gente passa, a gente está gerando valor. Então, essa crença em relação à prosperidade é que eu tive que trabalhar comigo, que a Nanda sempre foi aqui ela faz milagre toda hora. Aqui, a fé dela. A fé andando é o próprio Jesus do meu lado. Eu já vi ela mover montanhas aqui do meu lado, gente. É coisa incrível mesmo. Essa mulher tem uma espiritualidade muito forte. Eu sou grato a Deus por ter tido essa oportunidade de viver ao lado dela. É um sonho. Amo vocês. Vamos lá, galera. Aí a gente falou R$3.500, né? Vamos falar um pouco de valores que o homem gosta disso. Então, R$3.500, né? Tava a cabeça do Bruno naquela época. Hoje a gente tá falando de 20 vezes mais. Tá? Então, faz isso vezes 20. Então, a gente tá aqui, quantos anos estamos juntos? 2 anos e pouquinho, tá? Numa perspectiva de negócios, quando você olhar realmente de fato como um negócio, você vê a oportunidade que a gente tem de poder ter um empreendimento que eu hoje, fazendo comparações com outros empreendimentos, eu não vejo essa oportunidade em questão de 2 anos. Eu não vejo. E o risco, zero. O risco são os olhos maravilhosos. Né? O risco é você estar utilizando, vivendo esse estilo de vida.
Eu acho isso um modelo incrível, né? Então, quanto mais você vai aprender o que isso engloba, mais faz sentido e mais você fala, nossa, o Rodrigo depois falou para mim, nossa, não acredito que eu falei isso para a Milena quando ela chegou em casa. Hoje eu olho para ele e faço assim, meu Deus do céu. Mas faz parte do processo, né? Então, mente aberta para você poder entender o que você não sabe, né? E isso é muito importante para as mulheres, né? Para os maridos darem isso para a mulher poder explicar o que ela está trazendo para dentro do lar. Entre eu e o Luke, teve uma mudança que ele sempre foi muito tradicional. Então, também teve essa parte de fé, que eu sempre trouxe muita espiritualidade para dentro do meu negócio, e ele falava assim, mas negócio não funciona assim. Só que aqui no nosso negócio funciona assim. E ele traz essa parte mais racional e lógica, e eu trago essa parte mais espiritual, mais emocional, que é normalmente a troca que acontece entre os casais, né? Um traz a parte racional e o outro traz a parte emocional. E mulher normalmente vai trazer qual parte? É emocional, né? Normal, gente. Totalmente normal. Só que às vezes acontece ao contrário, né? Traz o racional e tá lindo. Dá né? para ver quem tá chorando aqui agora. Toda mulher queria trazer um negócio pro Bruno ver, né? Bruno, fala com meu marido. Então, isso aqui é totalmente normal, tá? Quando a mulher chega com uma proposta nova, isso aqui acontece. E tá tudo bem. A gente vai conversar sobre isso, né? Então, aqui, algumas dicas aí dos casais eu vou pedir, né? Como conciliar a família com seu sonho empreendedor, como arrumar tempo para as duas coisas, como evitar o divórcio, eu vou falar um pouco mais sobre isso, como ser empreendedor enquanto se mantém casado e feliz. Por outro lado, como incluir o seu marido e esposa nos seus negócios, o papel de cada um para a felicidade de ambos quando o empreendedorismo está no meio. Sexo, dinheiro, filhos, casal, como conciliar tudo isso e ainda ser feliz. Alguém quer começar? Posso? Olha, aqui, eu e Ricardo, quando a gente começou o restaurante primeiro, nós dois, a gente sempre dividia quem que ia ficar com o quê, porque teve uma hora que começou assim, ninguém sabia mais o que era de quem. Então, desde que a gente começou junto, né, essa história de fazer negócio junto, então eu sempre achei bacana dividir a responsabilidade de quem para não ter uma cobrança errada, né? Isso se aplicou até para mim na doTERRA, porque quando eu trago alguém para fazer esse negócio, eu sempre alinho a expectativa. O que você espera e o que eu posso cobrar de você, né? Porque existe uma cobrança saudável que a gente pode fazer, mas tem que ser dentro daquilo que você combinou comigo. E é exatamente o que a gente faz. E aí, já teve umas vezes que eu tive vontade de matar o Ricardo nessa brincadeira, nessa loucura de doTERRA. Tem dia que eu falava assim, cara, meu Deus do céu, vou matar esse homem hoje. E tinha dia, com certeza, que ele tinha vontade de me matar, né? Porque eu não ouvia ele, às vezes eu ia lá fazer uma coisa, aquela coisa que a Pamela falou da espiritualidade. Eu sou a pessoa que sempre acreditei, Ricardo, não é assim. Você tem que ir tranquilo. Natália, não é assim que funciona negócio. Eu falei, tem que ter um meio termo. Não é esse negócio de só eu espiritualizar, só você no negócio, não vai dar certo. E aí casamos o meio termo para a gente não fazer um divórcio de negócio. E aí, em relação à nossa rotina, né, porque, como o Ricardo falou, é uma rotina puxada, mas eu acho que é válida. Pensando na minha rotina do restaurante, eu estou dentro da minha casa. É puxado, mas assim, eu estou vendo meus filhos, eu estou vendo... Eita! Eu estou vendo... É a vida real, gente. Eu estou vendo o desenrolar da minha casa. Eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava. Eu tinha um problema em deixar alguém administrar minha casa, né? Alguém para tomar conta da minha casa. Parecia que eu tinha perdido o controle de alguma coisa da minha casa. Então, eu estar em casa dentro desse controle, vendo o que está acontecendo, para mim foi bacana. E aí a gente divide, né? Mesmo ele voltando aos negócios dele, a pandemia cessou, a gente ainda divide tudo da casa. Hoje a gente não tem ninguém em casa por conta da pandemia. Então, assim, tudo lá em casa é dividido, da doTERRA até a questão da relação com as crianças. Então, quem que vai fazer o que com as crianças, normalmente ele faz a comida porque eu não gosto, então a comida ele fica por conta da comida, e aí com as crianças e o resto da casa eu resolvo, e aí na hora da doTERRA, os dias que eu preciso me dedicar à doTERRA, ele fica com os meninos, ele que dá atenção para os meninos para que eu possa ficar 100% naquilo. Quando a gente tem um curso para fazer, que a gente quer fazer um curso juntos, a gente bota os meninos para dormir mais cedo e a gente vai assistir juntos. Então, eu acho que a gente foi se construindo dentro desse negócio, até como casal, né?
Eu acredito que a gente amadureceu muito como pessoa e como casal nessa construção desse negócio que, por exemplo, no restaurante a gente não tinha feito, né? Foi diferente a forma como a gente fez isso. Então, eu acho que você tem que achar um ponto em comum aí, um elo em comum entre vocês, né? Cada pessoa tem uma cultura, tem uma forma de pensar, tem uma visão, e o que você precisa é alinhar isso com o seu parceiro, né? E fazer ele vir para isso. Eu fiquei quase um ano na Doterra até o Ricardo vir, se juntar a mim, e quando eu aceitei ouvir ele também, porque o problema também foi comigo, né? A gente precisa também ouvir o outro, porque eu não queria ouvir ele. A parte racional dele não me cabia. Só cabia a minha parte emocional, espiritual, e aí até que uma hora eu falei, não, eu preciso ouvir o meu marido e ver o que ele tem para me propor. Quem sabe a gente faz um match aí no negócio. E foi. Você quer falar? Não, vou só complementar, né? Não, eu acho que foi que eu aprendi com a Doterra, foi até a Nath me ensinou isso. Eu, como marido, pensava nos negócios e o lado financeiro da casa sempre tomei conta. E nunca participava muito a Nath sobre isso. Eu resolvia e tocava o barco e depois falava com ela. Hoje eu aprendi com a Doterra, dentro da Doterra e também fora, que se eu dividir isso com ela, a gente pode multiplicar. Então, eu estou empreendendo em outras coisas agora também e estou incluindo ela. Isso eu não fazia antes. Eu aprendi através da Doterra, porque eu ia lá, fazia meus empreendimentos, tocava meu negócio e assim, não participava ela. O que deu de resultado, o que funcionou, o que não funcionou. Hoje, com a Doterra, eu aprendi que isso é importante, fazer isso em parceria. Ela é minha parceira, minha sócia em tudo. Não só na Doterra, em qualquer coisa. Então, eu consegui enxergar isso através da Doterra. Não enxergava. Eu enxergava que o meu negócio era o meu negócio e os negócios dela eram os negócios dela. Tinha uma divisão ali, imaginária. E com a Doterra, isso caiu por terra. Isso eu acho que foi muito legal. Eu aprendi bastante com isso. É incrível, né? Tem uma coisa aqui também que eu e a Nanda a gente fala muito, a gente dá risada, que às vezes, para o homem, a gente às vezes precisa falar o que tem que ser feito. A cara da mulherada. Oi. Né? Oi. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Faça as pazes com essa parte. Às vezes a gente tem que... É assim que vai funcionar. E tá tudo certo. Porque às vezes para a mulher as coisas vêm um pouco mais intuitivamente. Né? A mulher tá enxergando tudo, né? A gente tá vendo tudo onde bem. que precisa do... E o homem, normalmente, é uma coisa de cada vez. É muito raro. Se vocês que são aqui, né, estão aqui, que têm essa habilidade de fazer várias tarefas de uma vez só, de ser, né, multitarefa, não é muito comum, né, para o homem. Não é muito comum, mas tem muitos, obviamente, que fazem. E muitas mulheres que não fazem também. Mas no caso de empreendedoras, a gente está normalmente um olho de um lado, o outro do outro. É normal. Então, para quem empreende, homens também, sabem que você coloca vários chapéus de uma vez só, né? Então, isso é normal. Então, se um lado não está acostumado ainda, né, com o modelo, tudo bem você ter que falar que tem que fazer. E não leva isso no pessoal também, porque lembra, parceria. Você fala, ele fala e é uma troca. Não leva no pessoal, tá tudo certo. Uma parte que a gente é muito perguntado, tá? No meu Insta, principalmente, me perguntam, gente, você e o Luke tem tempo de fazer sexo? E o negócio a gente tem 3 filhos, né? Eles aconteceram com a cegonha, mas então é óbvio que você tem que fazer tempo do casal, né? E essa é a parte bacana que a Nath falou, que é meio que tudo junto e misturado. Então, o tempo com os filhos, está todo mundo junto. Então, óbvio, né? Vai ter que alocar aí um tempo bem focado para a gente poder ter um tempo de casal, né? Tenha essa sensibilidade. E o negócio de divórcio, vou te falar, eu conheço, sim, alguns casais que, uma vez que começaram, né, a empreender juntos, até a mulher talvez começou a empreender sozinha, e o homem se viu um pouco ficando para trás. E para evitar essa diferença, né, de velocidade, tá no que o Ricardo falou, comunicação. De voltar e falar o que você está fazendo, o que a pessoa está fazendo, de ter essa troca sempre, a comunicação vai reinar dentro do empreendimento. Independente se o marido faz parte do empreendimento ou não. Tem que ser comunicado. É de vida, né? A gente estava comentando, a Pamela disse que domingo é o dia dela. Eu e o Bruno, todo dia de manhã a gente acorda, faz um mate e começa a nossa reunião. E ali a gente vai, né? As metas do dia, organização, e entra tudo ali, né?
entra toda a organização do dia. E vou dar uma dica, não sei se talvez possa ser útil. Os nossos calendários, eles são sincados. Então, quando eu coloco alguma atividade no meu calendário, automaticamente o Luke vê o que tem no meu calendário. Então, a gente nem precisa falar o que vai ser feito, né? Porque às vezes é muita coisa. Eu tenho 11 reuniões num dia. Então, ele já tá ligado. Então, sincar os calendários, pra gente, funcionou muito. Até com as atividades das crianças, a gente coloca ali tudo certinho. Então, isso já foi muito útil para nós como casal. E no domingo à noite, que é hoje, né? Hoje à noite, todo mundo vai pra cama. Eu e o Luke, a gente senta, conversa, dá uma olhada na nossa agenda para a próxima semana. Então, já tá tudo conversado. Porque o maior problema que o Luke teve comigo foi de repente, tipo, falta 30 minutos para uma atividade minha. Fala, daqui 30 minutos eu tô indo... Ele, mas pô, você não falou nada. Como assim? Então, é legal ter esse entendimento, porque a pessoa está preparada e você, né, você sabe o que vai acontecer. O Luke, para mim, meu marido, ele tem que ser planejado. Então, aeroporto, a gente chega 3 horas antes. É o Luke. Eu chego, tipo, 2 minutos antes da porta fechar. Entendeu? Então, é importante ter essa troca. Se você vai querer empreender junto, não precisa ser empreender junto, mas viver essa vida de empreendedorismo juntos. Eu brinco com o Bruno. Bruno, como é a sensação de viver nessa montanha-russa comigo? Porque, assim, daqui 5 dias vamos viajar? Vamos. Pra onde? Pra lá. Então, vamos. Tá pronto. O Bruno diz... Aí ele chega nos amigos. Tá, mas tu nem me avisou que ia chegar. Ele falou, mas com essa mulher não tem como. Não dá tempo. Não dá tempo. E é da gente identificar assim, no relacionamento, né, nesse apoio mútuo de crescimento. Eu acho que o casal ele é unido por Deus para gerar abundância e prosperidade em todos os sentidos. Está falando de empreendimento, então vocês têm que se potencializar juntos, né? É um curso que eu estou até fazendo agora que eu achei fantástico esse tópico que eles trabalharam para gerar riqueza junto, né? Essa riqueza financeira. E eu olhava assim na minha jornada, porque o homem também, assim, na espiritualidade, no contexto da humanidade, ele é visto também como um provedor da família. Eu, aqui em casa é um pouco diferente, a Nanda é mais racional, eu sou a parte emocional. Eu sou o que chora mesmo, todo mundo me conhece. Então, mas assim, ao mesmo tempo eu tenho a parte minha provedora também, do sustento, que é da parte do homem. Então, muitas vezes na minha jornada da Terra, eu tive que trabalhar um pouco essa mentalidade minha, porque nas minhas atividades eu saía para fora também para gerar o sustento com as minhas atividades, mas sempre muito bem autêntico no alinhamento, o que era meu era dela, então estava tudo certo. Mas, em um certo momento, eu tive que abaixar a cabeça e trabalhar a minha humildade e também falar assim, se eu não atrapalhar, eu já estou fazendo, o negócio já está tudo certo. Só de não atrapalhar ela, já deixar ela trabalhar de boa, então eu fiquei muitas vezes aqui abaixando a cabeça, cuidando da minha filha, limpando a minha casa, cuidando de todo o entorno para hoje eu estar nessa posição. Hoje a gente já gera valor no mundo para a gente ter uma pessoa aqui dando suporte, nossa colaboradora, né? Que legal isso, gente. Então, por um momento, né, você está se unindo e crescendo, planejando, né? Mas isso foi tudo bem, assim, mesmo que seja dessa forma meio louca, como a Nanda fala, mas a gente tem um alinhamento, um planejamento para a gente chegar nesse ideal. Ele confia na loucura. Você me permite só fazer um acréscimo aqui de 2 minutinhos sobre o antigo tema ali, sobre o impacto do empreendimento, né, na família. Eu acho que a vida em casal, a gente está falando de relação de marido e mulher, não de cônjuges, eu tenho para mim, eu acho que é senso comum, que ela se sustenta sobre 2 pilares fundamentais, que é amor e amizade. E tudo isso só é possível através de respeito, cumplicidade, diálogo, admiração, divisão de tarefas. Então, quando a gente coloca isso aqui para dentro de casa, a gente colapsa essa estrutura moral e talvez de que o homem seja o provedor, e de que a mulher tem que lavar a minha cueca, e de que você vai fazer o meu almoço. Acabou isso há alguns anos já, né? Infelizmente ainda sofremos por isso, mas dentro da nossa casa, como que a gente, na nossa relação, respeita o meu tempo, respeita o tempo dela, valoriza o trabalho dela, valoriza o meu trabalho. Atividades domésticas a gente divide. A doTERRA ela é tão generosa, a metodologia de trabalho, que ela te permite trabalhar em horários e em locais fora do convencional. Então, a gente passou 8 meses numa cidade de 9.000 habitantes, quase na Argentina, né, e o negócio prosperando, tanto dela, o meu também, né, fazendo doTERRA e outros negócios com os quais eu me relaciono. Vamos para São Paulo, hoje a gente está em Minas Gerais, então... Desde que haja esse diálogo e de sustentação, a gente consegue apoiar, né, e não boicotar a felicidade
dela, nem a felicidade minha. Porque a maior felicidade da minha vida é ver esse ser humano aqui feliz. O sorriso dela é o meu vezes 10. Eu comecei a fazer doTERRA muito por isso, para poder sustentar, para poder ajudá-la. Ainda tinha muito preconceito lá no começo, que foi sendo colapsado com a evolução e eu tendo contato com as pessoas, com os produtos e com a empresa. Mas por isso, porque eu quero que ela cresça, que ela ganhe dinheiro. Não tem mal nenhum se ela bate um ranking igual a alguns aqui são Platinum, Diamond, Blue Diamond, e começar a trazer 40, 50, 70, 100, 200 mil reais por mês. Qual que é o problema disso? A família ganha, ela ganha. Então, que maravilha que a gente pode ajudar outras pessoas, não é? Mas desde que a base, o fundamento esteja bem consolidado, que é admiração, respeito, amor, amizade, cumplicidade, valorização. Sem isso, pode ser qualquer negócio, pode ser doTERRA, pode ser uma franquia, pode ser qualquer coisa, não vai dar certo, porque a premissa para qualquer coisa dar certo é o elo que tem aqui. Se qualquer problema mútuo, quebra isso, colapsou a cadeia inteira. Era isso que eu queria dizer. É lindo! O Renan falou da mãe dele, né? Neuzinha está aqui, a dona Neuza Salai. Oi, tia Neuza! Então, normalmente o que acontece no mundo tradicional aqui, que eu percebi muito, né? É que normalmente a mãe faz tudo. E aqui, neste modelo aqui, um modelo muito mais independente, todo mundo faz tudo. E tá muito legal dessa maneira, né? E tem outra liberdade também que eu gosto muito, esse negócio de segunda a domingo. Na nossa casa não existe se é segunda, se é domingo, se é terça, se é quarta, todo dia a dia. Então a gente tem essa liberdade também de até não ter que seguir esse certo padrão, né? Então tem muita liberdade em várias áreas, né, de empreender desta maneira. Uma pessoa que é bem organizada, e a Cíntia começou a empreender e totalmente fez o Renan sair fora da zona de conforto dele, assim, 100%. Então, eu queria tirar o chapéu para o Renan, porque o Renan só respirava, olhava a zona ali e falava assim, tudo bem, tem um propósito nisso, e vamos, porque eu acredito em você. Então, é isso que a mulher, eu falando, né, como mulher, a gente procura isso, um apoio, né, uma positividade, porque às vezes vai ser difícil. E às vezes vão ter momentos que não vai ser super legal, mas você chegar em um ponto comum, né, como você está vendo aqui, quais são as vantagens, né? Então, é o planejamento de 2, eu vejo também no relacionamento da Suzane e do Marquinhos. O Marquinhos traz toda essa parte digital, porque desde o primeiro dia que a Suzana começou a empreender comigo, você lembra disso, né, Marcos? Falei para você, faz com ela que vocês voam, faz com ela que vocês voam. Aí ele esperou um tempinho, mas cada um no seu tempo, né? E tá aí, e voa, porque um complementa o outro, né? Então traz esses dois lados que é incrível. E motivação, quantas vezes eu e o Luke já tivemos, sim, argumentos, aonde eu falei para ele, eu falei, pô, eu preciso da sua motivação, não de você me colocar para baixo. E aí ele volta e ele fala, putz, desculpa, é verdade. Não, vai lá, faz o seu negócio. E aí outra coisa que eu vou dar uma dica aqui de família, tá? Eu falo para os meus filhos, para a Adeline e para o Wallace, se eu chamar a Adeline aqui agora e falar, Adê, o que a gente está fazendo na doTERRA agora? A gente está indo para o Presidential Diamond. Ela sabe, por quê? É um negócio de família. E o que acontece também é, toda vez que eu tô trabalhando, tá, a Adeline sabe o que a gente tá fazendo. Uma vez eu tava lá, vamos pro parque, Ade? Vamos, mas você não tem que trabalhar? Por que, Adeline? Porque a gente vai pra Disney, né? Quando você bater Presidential Diamond. Então, quando o objetivo é de família, ele se torna parte da vida de todo mundo, né? Não se torna uma coisa separada. E é por isso que eu falo que é tudo junto e misturado. E tem também a parte da confiança. Eu confio no meu parceiro de olhos fechados, né? Então tem tudo para dar certo, porque a confiança é a base de tudo. Então, mesmo que você não empreenda juntamente, só sabendo que aquele lado te dá o suporte, homens, as mulheres voam. Só de saber que você está dando esse suporte pode ser até energético, né? Não precisa nem ser físico. Ela voa. É tudo que a gente precisa, daquela segurança de falar, vai lá, você consegue, você pode, tô aqui. Né? E lembrar que todo esforço é temporário também. Então, quando a Suzana e o Marquinhos falaram, né, a gente trabalha 50 horas cada um por semana, porque eles estão bem focados num objetivo bem específico, tá? Que é um ranking, que é o próximo agora, que é uma coisa que é um outro patamar mesmo. Então, vai levar um pouco mais de esforço. Só que esse esforço ele é temporário também. Não vai ser assim para sempre. Né? E esse 50-50, Bruno, gente, é a casa inteira. É os 50% da casa inteira. São 100 horas aqui, pelo menos por semana, da casa inteira. Porque, como foi mencionado antes, a gente divide tudo.
de vídeo. Aqui nos Estados Unidos não tem ninguém, é